Olá, nono ano, muito bom dia. Dê um bom dia aqui, por favor, nos comentários. E aí, gente, mais uma semana de aula online, né? Fazer o quê? Cada um aí, vamos aí colaborar, né, gente, para essa pandemia acabar, pelo amor de Deus. Sem aglomeração, sem confusão, né? Cada um faz a sua parte, porque a gente está vivendo um cenário que, além desse vírus, está uma brigaiada política, cada um quer fazer uma coisa, vamos colaborar, né? Depois pensa em política, depois pensa em briga. É hora de cada um fazer a sua parte, por favor. Né? Esse tema que eu gosto tanto, eu gostaria muito de estar na aula normal, né? Mas não teve jeito. Lembrando, gente, os vídeos que eu postar aqui é só pra gente, tá? É só pra turma, só pros meus alunos. Por favor, não compartilhe, que não tem nada de profissional. É um take só, não vou editar, tá? Por favor. Podem pegar aí nosso livro, nosso querido livro. E a cada item que eu falar, eu vou pedir para vocês pesquisarem imagens. Eu acho mais fácil fazer a proposta que eu vou pedir no Word, no arquivo Word, mas quem tiver habilidade aí em outro aplicativo de celular pode fazer também, tá? No último caso, separa as fotos e me manda via WhatsApp mesmo, e dúvidas também via WhatsApp, tá? Aí eu faria no arquivo Word, né? Colocaria como título Primeira Guerra Mundial, a data de hoje, e assim que fosse, né, eu ia colocando as imagens que eu vou pedir. Primeira coisa que a gente viu, né, foi aquele boom do século XIX, do final do século XIX, aquele enriquecimento das potências europeias. Lembram aquilo? Como que as potências europeias enriqueceram e ficaram mais poderosas no final do século XIX com o imperialismo, né? Ou alguns autores chamam de neocolonialismo, com a invasão na África, na América, na Oceania, em pedaços da Ásia também, com uma neocolonização, né, tão ou mais violenta do que aquela dos séculos de 15 e 16. Começo, sempre que eu pedir alguma coisa, vocês pausem, tá? Pesquisa e vai montando o seu arquivo, vai montando ali o seu trabalho de hoje, tá bom? Primeira coisa, então, primeira imagem, uma breve descrição que eu acho importante é um mapa da Europa no final do século XIX. Então você pausa aqui, a primeira imagem que você pesquisa para a gente começar a entender esse cenário é o mapa da Europa no final do século XIX. Pausa e vai lá, ok? Agora que você já encontrou ali o mapa do final do século XIX, a gente começa ali no nosso livro. O nosso livro ali já começa falando o período de começo e início da Primeira Guerra Mundial. São datas que é importante a gente gravar, né? Hoje a gente não tem mais aquilo de ficar decorando datas, mas as duas grandes guerras, o início e o final, é importante a gente lembrar dessas datas, né? Início, 1914 até 1918, né? Quem tiver aí com uma caneta seria importante grifar, tá? O que fala aqui, ó? Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1918, um dos maiores confrontos da humanidade. Sim, um dos maiores confrontos da humanidade. Por quê? Porque influenciou o mundo todo, né? Mas a gente já estudou lá na Idade Antiga que tiveram guerras absurdas, né? Os povos da Idade Antiga eram mais ainda violentos do que a gente. A gente ainda vive numa violência horrorosa, mas os povos da antiguidade, sírios, lembram daquilo? Os romanos, os gregos, eles eram muito violentos. As guerras na Idade Antiga eram muito violentas, muito sangrentas, só que como o mundo ainda não era globalizado, ainda não tinha esse conhecimento do mundo todo, ficava mais localizada, né? Os confrontos ficavam numa área relativamente pequena, bem menor, né? A Guerra Mundial alastrou, né? A sua influência alastrou para o mundo todo, porque nesse período a gente já vivia, meu mapa, meu globinho aqui, um mundo globalizado. O que é isso? Onde todos os cantos já estavam em contato, em constante contato, né?
Então, assim, a Primeira Guerra foi a mais violenta de todas? Não, não dá para saber. Porque as da antiguidade eram, quem lembra aí, aquele absurdo, né? Era muito fácil cortar cabeças e quem lembra? Pode parar aqui, pesquisa qualquer guerra lá da antiguidade e coloca para a gente fazer uma comparação. É bom de fazer a comparação do tipo de confronto que tinha na Idade Antiga, o tipo de arma que era utilizado na Idade Antiga. Então, para um pouquinho, pesquisa alguma guerra, pode ser de romanos, de assírios, de gregos, e posta aqui alguma foto, só para a gente fazer assim, um panorama, né? Muda muito a questão de armas, a questão de táticas, mas a violência é sempre o centro de tudo, né? Foi lá? Então a gente volta aqui. Bom, quando falamos em guerra mundial, podemos ter a ideia de que todos os países participaram, mas não é bem assim, tá? A Primeira Guerra Mundial foi na Europa. Os confrontos foram na Europa, pelo menos ali nos primeiros anos. Mas teve participação de várias outras partes do mundo e teve influência no mundo todo. Como assim influência no mundo todo? Se a Europa que estava produzindo as mercadorias industrializadas, a Europa tinha ali um domínio do mercado mundial, com a Europa em guerra, o mundo todo foi influenciado. Me lembrei agora do. Vocês viram aquele caso do navio que está entalado lá no canal de Suez, no Egito? É um navio apenas, mas parece que vai influenciar o mundo todo, né? Porque tem mercadorias ali que iriam para várias partes do mundo e está fazendo um congestionamento de navios que também iriam para várias partes do mundo. Então, é um fato, deu para entender a relação? É um fato bobo, mas que vai influenciar em todo mundo, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão porque a gente recebe os produtos em casa, a gente, né, na farmácia, no mercado, a gente simplesmente vai lá e compra e não sabe de onde veio, mas por muitas vezes é uma coisa que vem da China, vem da Índia, então qualquer problema ali nesse transporte afeta a gente, né? É isso que eu quero dizer. Um fato lá no canal de Suez está influenciando, vai ainda, né? Porque isso pode demorar a resolver, influenciar várias partes do mundo. E a Primeira Guerra Mundial em solo europeu, mas que influenciou várias partes do mundo, tá? Ó, podemos ter a ideia de que todos os países do mundo participaram, claro que não foi bem assim, né? Início do século XX ainda não tinha essa condição. Pensa, Brasil na guerra? Claro que não. Mas o Brasil teve uma participaçãozinha, mas é claro que não como as grandes potências. No início do século XX, a guerra envolveu apenas os países imperialistas. Por isso que eu fiz questão de começar com o imperialismo que não tinha no nosso livro, né? Ah, atrasei? Eu não sei, a gente não precisa de correria. A gente tem bastante tempo, graças a Deus, né? E vai dar certo. 2021 não vai ser igual 2020. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ali fazer tudo que a gente precisa, tá? Os países imperialistas, aquilo que a gente já viu, que buscavam ali disputas, né, na África, Ásia e Oceania, também parte ali da nossa América. Então, esses países ali que entraram em confronto. Por quê? Por diversos motivos. Disputa de poder, disputa de mercado consumidor, simplesmente porque um queria ser mais poderoso que o outro. Então, houve, nesse mesmo momento em que os países europeus estavam enriquecendo, houve também uma grande tensão. Por quê? Um queria ser mais que o outro, um queria ter mais influência que o outro. Coisa de gente grande, né? Ó, um mundo antes da guerra. Estou no livro, hein? Para compreendermos melhor tudo o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco, né? Tudo que a gente já falou. Na segunda Revolução Industrial, é importante a gente grifar isso aqui, tá? Eu sei que a gente já viu isso, mas para um pouquinho e pesquisa as grandes invenções da segunda Revolução Industrial, aquilo tudo que a gente já viu, mas rapidinho. As principais invenções, para um pouquinho, as principais invenções da segunda Revolução Industrial que interferiram, influenciaram na Primeira Grande Guerra. Para um pouquinho, vai lá, tá? Eu tô vigiando o tempo aqui porque o YouTube, ele, se o vídeo for muito longo, ele não vai de jeito nenhum, pelo menos aqui para mim, tá? Então, os países imperialistas enriquecendo e fabricando produtos, inventando novas tecnologias, né? Estavam ali em todo o vapor do seu crescimento.
crescimento em questão de riqueza, mas nunca humanitário, né? Porque eles estavam explorando cada vez mais os países mais pobres, né? Aumento da produção industrial, da população, né? População precisando de mão de obra para a indústria, a população partindo para as cidades e a vida nas cidades aumentou. Uma coisa assim que é importante a gente pensar. Hoje a gente tem os dados lá do IBGE e no mundo cada país tem o seu órgão ali que conta a quantidade de pessoas, mas, né, século XIX e para trás, não havia como saber quantas pessoas exatamente tinha no mundo, né? Então, quando o mundo ele era mais ruralizado, aí então que não se tinha muita noção. Porque, né, as famílias mais isoladas na zona rural era muito complicado você saber. Quando as pessoas começaram a ir para as cidades, começaram a trabalhar nas cidades, aí começou a perceber um amontoado mais de pessoas, começou a entender mais a quantidade ali populacional de cada nação, tá? Causando a saturação do mercado europeu, com grande produção das nações europeias, cada uma produzindo mais que a outra, né? Cada uma com uma invenção melhor. Para onde que eu vou vender isso? Para os bobos, né? Da América, da África e da Ásia. Porque a Europa estava em disputa de tecnologia, em disputa de mercado. Não dava para vender dentro da própria Europa quase nada. Então queriam um mercado consumidor, né? Aqui na gente. Os banqueiros, os grandes empresários precisavam ter para onde vender, precisavam ter para onde aumentar seus lucros e tiveram essa ideia de nos colonizar novamente, tá? Nesse período, as principais potências, é importante a gente grifar isso aqui, tá? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rússia e Japão. Aqueles que a gente viu no capítulo anterior, tá? Todos aqueles imperialistas. Para acirrar os ânimos, duas novas potências surgiram. Duas novas potências surgiram ali no final do século XIX com força total, que é a Itália e a Alemanha. Como assim? Não havia Itália e Alemanha antes? Para um pouquinho aqui, vamos pesquisar. Itália e Alemanha tiveram a sua unificação mais tardia em relação às outras nações. Então, para um pouquinho aqui, pesquisa unificação da Itália, unificação da Alemanha. Coloca alguma imagem que ajude a entender e uma breve descrição. Gente, vou parar aqui porque o YouTube ele não aceita vídeo com mais de 15 minutos. Quer dizer, ele aceita, mas ele demora muito para subir. Daqui a pouco eu volto com a parte 2.